preparando para a prece com o livro, com a história número 20 do livro Boa Nova, que é o livro que a gente trabalhou esse semestre. E a gente vai conhecer, então, a história da Maria de Magdala, uma mulher de uma beleza muito grande, que ela atraía muitas pessoas, e ela era a pessoa que, para os olhos do mundo, ela era uma mulher feliz, mas interiormente ela era muito infeliz. Ela buscava o amor verdadeiro, e isso era um conflito na vida dela, muito grande. E ela, então, conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, ela sentiu aquela força, aquela necessidade de estar com ele, de fazer um contato maior com ele. E ela, então, vence todas as barreiras e procura, e ela conversa com Jesus, ela fala assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E ela chorou. E Jesus, então, com bondade infinita, olhou para ela com muito amor. E aí ela diz ainda para ele: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E Jesus olhou para ela com muito amor e disse: Maria, levanta os olhos para o céu bondoso. Levanta os olhos para o céu e regozija-te o caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Jesus te abençoe, Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo céu a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então ela fica muito feliz com essa fala de Jesus e fala: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom com os outros ou honesto como os demais, olvidando o caminho onde todos passam, é de fácil acesso, e a marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência. Então, Jesus está mostrando as facilidades que nos atraem para a porta larga e ele convida ela para a porta estreita. Maria estava escutando embevecida quando ela falou: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus, num gesto afirmativo, continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Aí ele fala daqueles que chegam triunfantes em cima de tantas mortes que eles causaram. E aí ela diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe, quando ele fala que ela vai ser mãe, que ela pode cuidar daqueles que não têm filhos. Aí ela fala assim, aí ele a atrai brandamente e diz:
E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E ela, então, tocada no coração, diz: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. E ela passa a ser trabalhadora do Cristo. Ela passa a viver quando ele diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E ela se tornou aquela que estava buscando esse caminho estreito, ela se tornou uma trabalhadora da equipe do Cristo. E quando Jesus, depois que Jesus foi crucificado, ela foi a primeira para quem ele apareceu. E isso foi numa situação muito desconfortante, porque os próprios discípulos do Cristo tinham muita reserva em relação a ela, eles tinham muita dificuldade de receber a presença dela, uma mulher que era para ter sido até apedrejada, segundo a lei mosaica. Então, quando Jesus, depois disso, os discípulos resolvem, se formam em grupos e vão levar a Boa Nova nos diversos lugares, que inclusive no livro Paulo Estevão explica isso muito bem. Ela pede para ir com eles e eles não permitem que ela siga com eles, ela fica sozinha. E aí, ela muito triste, ela vai atender um grupo de leprosos que chega na cidade procurando Jesus. E ela, então, acolhe eles e leva a boa nova para eles. E quando eles são expulsos da cidade, ela vai com eles e passa a viver no Vale dos Leprosos. E então, ela, diariamente, ela tinha aquele horário de levar a boa nova, de ensinar os ensinamentos do Cristo. E com isso, ela contrai a lepra e ela, quando desencarna, ela é recebida por Jesus, que ele chega, quando ela vê, ela fala: Senhor. Aí Jesus recolhe-a brandamente nos braços e murmura: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. É muito lindo, dá vontade de chorar, mas a gente não vai chorar, a gente vai agradecer a Deus. Então eu convido todos vocês para vibrar por todos os nossos irmãos que estão com dificuldade especialmente na saúde, aqueles que estão sendo atendidos, aqueles que não estão sendo atendidos, que cada um, que a bondade do Pai infinita está acolhendo, está protegendo, e sabemos que está tudo certo, que aqueles que estão desencarnando é porque é o momento certo de desencarnar, mas nós unimos os nossos corações em vibrações de conforto, de fé, que todos eles confiem na providência divina. Especialmente nós pedimos hoje pelo tio da Aglaé, Isaú Nóbrega de Figueiredo, e pedimos também pelo Claudiomir Alfredo Oliveira, que é primo do meu genro, que desencarnou ontem, que eles possam ser assistidos e, acima de tudo, que eles estejam confiantes na bondade do Pai que os acolhe. E pedimos, Senhor, pelos médicos, pela toda a equipe que trabalha nos hospitais. Pedimos, Senhor, por todos os nossos companheiros de grupo, seus familiares, aqueles que não puderam estar aqui conosco. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade,
todos os nossos irmãos no plano físico e no plano espiritual possam ser envolvidos pelo seu amor. Que assim seja. Então, gente, nós vamos falar de reencarnação, né? Como a semana passada a gente começou. A nossa tarefa hoje é falar das provas da reencarnação. Nós vamos falar das provas filosóficas e experimentais da reencarnação. E aquele objetivo especial que a gente acrescenta todos os dias, que é a de todos os temas que a gente buscar aqui agora, que eles possam ser vinculados com a nossa vida, com a boa nova trazida pelo Cristo, agora à luz da doutrina espírita, que, acima de tudo, o Evangelho possa ser motivo de reflexão para o nosso estudo, que a gente possa aprender com a Maria de Magdala, aprender com o Saulo que virou Paulo, que a gente pode até chamar que eles tiveram uma reencarnação na mesma encarnação, porque eles se tornaram outras pessoas. Eles não precisaram de desencarnar para reencarnar e começar de novo. Então, não que a gente vai dar conta de fazer isso, mas nós vamos buscar hoje trazer essas reflexões para o nosso interior, para a nossa vida, para que o objetivo principal, o objetivo real que a doutrina espírita nos leva a buscar o Evangelho é a nossa reforma, é o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E é isso que a gente vai ver hoje. Por quê? Para falar de, de, de provas filosóficas, a gente vai voltar lá naquele tríplice aspecto da doutrina, que inclusive foi questionada a semana passada, né? Porque muitas pessoas pensam que a doutrina espírita, o forte dela está nas manifestações. Muita gente confunde a doutrina espírita com outras seitas, que a gente não está aqui para criticar em hipótese alguma, mas a manifestação espírita, o lado científico da doutrina, assim como o lado filosófico, que fazem aquele apelo à razão, ao bom senso, que é aquela busca de questionar, de estudar, analisar. O lado científico traz para o lado filosófico as consequências dessas descobertas cientificamente, e a gente buscando essas reflexões no lado filosófico, o que a gente quer? A gente quer fazer tudo isso nos iluminar para a busca de Deus, a busca do Pai, nos religar ao Pai, que é esse o foco da nossa aula hoje. A nossa busca de voltar para Deus. É a tarefa que nós temos. Então, que a gente possa buscar perceber isso, que o que nos vinculam à Terra, o lado científico, o lado filosófico, nos mostrem o caminho de a gente buscar o reencontro com o Pai. Então, vamos pensar aqui. A nossa proposta hoje é falar de reencarnação. Quem reencarna é porque já encarnou. Reencarnar é encarnar de novo. Mas, vamos pensar primeiro, quem sou eu? Quem somos nós? Nós estamos aqui, de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde que a gente vai? Vamos pensar nisso? Mas para pensar nisso, a gente vai pensar, eu sou o quê?
Eu sou uma criatura de Deus. Mas quem é Deus? Quem lembra? Onde é que está a explicação que os espíritos deram para Kardec? No começo do começo. É o começo do primeiro livro. Onde que está? Pergunta número 1. Que é Deus? Quem lembra a resposta? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência primeira, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, pensa bem, ele é a inteligência, a gente até já falou nisso aqui. A inteligência, ele é o substantivo. Ele não é uma inteligência, ele é a inteligência, com artigo definido. Suprema é a máxima. E é a causa primária de todas as coisas. O que são essas coisas? É tudo que existe, inclusive nós. Então, nós somos criados por Deus, criaturas de Deus. Mas e quem somos nós? Aí tem lá na questão 76. Quem consegue ler para nós a questão 76 para a gente poder conversar sobre ela? Uma questão que vai nos identificar. Tá aqui, Regina, já deixei separadinho. Lê para nós, por favor. Que definição pode se dar dos espíritos? A resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Pronto. Aí, o meu livro tem uma nota, lê também? Pode ler. Nota: o vocábulo espírito é aqui empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Pronto. Então, nós somos, entre todas as criaturas de Deus, nós somos os seres inteligentes. E se nós povoamos o universo fora do mundo material, qual que é o mundo que nós povoamos? Qual que é o nosso mundo? Se é fora do mundo material, qual é o nosso mundo? É o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. Isso. Então, nós somos os seres inteligentes que povoamos o mundo espiritual. Então, aí Deus nos criou. Para que ele nos criou? Por que será que ele nos criou? Qual o objetivo dele ao nos criar? Essa questão está essa resposta está na questão número 115. A Érica fez uma página bonita, vai mostrar para nós, para a gente estudar ela bem devagar. Enquanto a Érica abre, eu queria que alguém se manifestasse para ler, bem devagar. Posso já? Por favor, Érica. Deu certo? Deu certo. Quem vai ler? Quem lê bem devagar? Eu posso ler, Regina. Por favor. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas como submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada.
Outros só o suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha bem. Então, vamos analisar essa resposta para a gente poder entender exatamente. Eu estou abrindo aqui. Olha, ele criou seus filhos simples e ignorantes. O que significa isso? Que ele criou, como nós, imperfeitos que somos, nós queremos todos os nossos filhos com as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Então, ele criou-nos todos iguais. O que isso significa dentro da própria lei divina, dessa verdade que ele se refere? A lei de igualdade. Já na criação, essa lei que é própria que é criação do próprio Criador, ele não só nos criou, mas ele criou todas as leis que vão reger o nosso caminhar por esse mundo. Então, ele criou todos, lei de igualdade, os filhos simples e ignorantes. Então, essa infinita bondade que ele tem, todos os atributos ele tem em grau máximo, ele aplicou na nossa criação e na metodologia que ele criou para o nosso desenvolvimento. Então, o que ele fez? Ele nos fez simples e ignorantes, mas ele nos deu uma semente de perfectibilidade. Ou seja, todos nós temos condições, temos interno, dentro de nós, a capacidade de desenvolver todas as perfeições que ele tem. Então, só que ele não deu isso de graça. Ele deu a semente, mas ele não nos criou uns bons, outros maus, como foi feita a pergunta, né? Que não poderia ser diferente. 115, criados uns bons, outros maus. Kardec fez uma pergunta bem para responder um não, para ter um grande não nele, né? Se Deus era inteligência primeira causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse germe que nós temos é como uma semente que depende de nós fazer com que essa semente incha, cresça, vença a terra, busque a luz, saia da terra, fortaleça esse caule que vira um tronco, que dê muitos galhos, muitas folhas, muitas flores, muitos frutos. É a nossa tarefa. Então, quando ele deu a todos, cadê? Que aqui está mais fácil para eu ler, está miudinho. Ele deu a todos nós uma missão. E que missão é essa? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. O que é essa verdade? Porque, ao conhecer a verdade, nós vamos alcançar a perfeição. Está lá a questão. Nós vamos alcançar a perfeição. E o que significa alcançar a perfeição? Significa ser feliz. Então, como que nós vamos saber qual que é essa verdade? Essa verdade está na questão 614. Quem pode achar a questão 614, que vai dizer para nós, quem achar primeiro pode ler, por favor, tá? O que é essa verdade? Aqui, Regina. Leia, Milene, por favor. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. O homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, olha bem, se ele quer que a gente seja feliz, conhecendo a verdade, essa verdade é a sua lei. Mas, o que a gente tem que pensar? Como que eu vou conhecer? Cadê essa lei? Quem sabe onde é que está essa lei que a gente tem que conhecer?
absorver a verdade e para ser feliz. Está gravado em nossa consciência, Regina. Ah, muito bem, está gravada na nossa consciência. Que questão é essa? 621. Está gravada na nossa consciência. Nem precisa de ir lá, porque acho que é só isso que está escrito lá. Está gravada na nossa consciência. Olha a perfeição, a metodologia didática desse pai infinitamente inteligente, bom e justo. Ele nos deu todas as condições, então eu não posso nem porque no direito dos homens a gente tem que ir lá nos códigos para conhecer a lei. E ninguém pode falar, eu desconheci essa lei. Ninguém pode alegar que não conhece a lei para poder cometer uma falta na lei dos homens. Mas a lei de Deus está na nossa consciência, porque a gente sabe quando está infringindo a lei. Então, ela está gravada em nossa consciência, essa verdade não basta a gente conhecer. Eu posso conhecer todo o Evangelho de Jesus, saber todos os capítulos, os versículos, saber quem foi o evangelista que escreveu, saber tudo, porque a instrução, ela informa. Mas e a educação? Para me formar. E a evangelização para me transformar. Então, gente... E a conversão também, né, Regina? Para viver. Exatamente, é a vivência. Porque não basta eu ter o conhecimento. Tem gente que conhece o Livro dos Espíritos, que sabe todas as questões, que conhece tudo. Mas é muito bom, não estou criticando absolutamente, mas o que eu faço com isso? É o que a gente vai procurar hoje levar em consideração. Então, a próxima frase, o que está escrito? Ele não quer tudo de uma vez, porque ele conhece os filhos que ele criou. Ele sabe que a gente não consegue fazer essa caminhada, cumprir essa missão numa única vida. Então, olha a metodologia dele. E nós copiamos essa metodologia, porque vamos fazer uma comparação com os nossos filhos. Nós recebemos aquele bebezinho, que nós espíritas sabemos que é um bebezinho, mas ali tem um espírito imortal com uma longa história. A gente recebe essa criança, a gente cuida dela, a gente alimenta, a gente higieniza, a gente ensina tudo que sabe, a gente leva para a escola, a gente decide tudo por eles. Mas como eles vão crescendo, eles vão tomando as decisões, eles vão questionando, vão fazendo outras escolhas, às vezes até diferente da base que a gente deu, mas a gente não pode mais decidir por eles. Eles cresceram. Às vezes até a gente ensinou errado e eles tomam decisões certas, uma bênção. Às vezes até vieram de um ambiente ruim, venceram aquilo e tomaram boas decisões. Mas acontece o contrário. Então chega no fim da vida, meu Deus, que pena, eu me arrependi, se eu soubesse, se eu tivesse pensado antes. Então é o que acontece conosco, em tamanho pequeno. Deus, então, ele nos vai dando essa oportunidade. Como é que ele dá essa oportunidade? Vamos pensar comigo, gente. Se tem dois fabricantes, dois industriais, que cada um deles tem um auxiliar, um operário, que tem toda a possibilidade de se tornar sócio da empresa. E eles vão levando a vida. De repente, eles cometem um erro muito grave. O primeiro comerciante, o primeiro fabricante industrial, ele chega para o operário dele e fala, olha, você está cortado da minha empresa, você vai embora, perdeu a chance, acabou, e ele implora, e ele diz não, e ele não consegue outro emprego e morre na miséria. O outro fala, você perdeu um dia, você errou, mas você me deve um dia, você vai ter que me pagar por esse dia, e se você continuar caminhando bem, você continua tendo chance de se tornar meu sócio.
Quem é o comerciante? Quem é esse industrial que fez o que é o que a gente imagina que pode ser o melhor? Quem é aquele que seguiu o caminho de Deus? Então, o caminho de Deus é muito simples. Ele quer que nós erremos, não quer que nós erremos, ele permite, porque aqui, olha, ele nos quer perfeito, para a gente ser feliz, mas ele nos dá a oportunidade de aprender, provar que aprendeu, não aprendi. Então, vamos de novo, vamos estudar de novo, vamos trabalhar de novo, vamos experimentar de novo. A gente vai provando. Igual na escola, a gente não tem que estudar e ir lá fazer uma prova para falar, eu aprendi, eu posso passar para a próxima série? É o que acontece. Então, ele nos dá, isso faz parte da lei de liberdade, é outra lei dele. Então, nessa lei de liberdade, a gente pode, olha, a gente aprende, a gente segue, a gente se submete a essas leis de Deus e vivencia elas. Ou a gente murmura, ou a gente reclama, ou a gente desobedece. Então, aquele que se submete vai mais rápido, aquele que não vai mais devagar. E Deus é tão misericordioso e bom que ele usa a criatura para ajudar a própria criatura. Então, o que ele faz? Aqueles que já estão lá na frente, ele encaminha, ele delega tarefas. Então, nós aqui, ainda pequenos que somos, não sabemos nada, ainda sabemos praticar tão pouco, vivenciar tão pouco, mas qual é o nosso papel como cidadãos do universo, como filhos de Deus? Como que nós estamos agindo em relação ao nosso próximo? Porque nós somos modelos do bem ou modelos do não bem. O que nós estamos fazendo? Então, ele conta com a criatura para ajudar a criatura. Nessas experiências de acerto, de erro, de vivência da lei de liberdade, consequentemente a lei de causa e efeito, porque assim nós vamos caminhando e cumprindo a lei do progresso. E esse progresso vai nos levar, assim como quando a gente é criança, quando a gente era ainda espírito primitivo, o progresso acontecia pela própria lei do progresso, é como se fosse Deus nos impulsionando, mas chega o ponto que a gente adquire o livre-arbítrio, a gente assume. Então, nessa de acertos e erros, a gente vai experimentando e vamos caminhando e progredindo, e um dia nós vamos chegar, nós vamos cumprir essa missão, com certeza. E quem é que Deus delegou a tarefa de cuidar de nós, a humanidade terrestre? O espírito mais puro que já pisou na face da terra, que também está aqui no Livro dos Espíritos. Foi Jesus. Então, Jesus é o nosso cuidador. Jesus, desde do Big Bang, aonde que uma parte se tornou o nosso planeta Terra, que Jesus está cuidando de nós, que cuida desse planeta, que cuidou de cada fase da transformação desse planeta Terra para ele receber a vida, para ele receber os animais monstruosos, os animais selvagens, os animais domésticos e nós. Ele está cuidando de nós. E todo esse período ele está enviando os seus mensageiros. Teve uma época que ele falou, agora eu vou. Não vou mandar, eu vou. E veio, e deixou o evangelho, e prometeu um consolador. E o consolador está aqui, nós estamos falando sobre ele. Esse consolador que mostra que a fala de Jesus, das minhas ovelhas nenhuma se perderá, está aqui claro, à luz da doutrina espírita, que nós podemos demorar, mas nós vamos chegar lá. Então, nós precisamos, para
que esse processo reencarnatório aconteça de uma forma produtiva, nós vamos, então, aplicar o que nós entendemos da doutrina espírita. Então, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem de nós que estamos prontos para nos avaliar à luz do Evangelho? Então, vamos pensar junto. Hoje, quem somos nós? Na pergunta 76, que já até foi lida. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então, se nós somos os seres inteligentes, o nosso mundo é o mundo espiritual, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Inclusive, quando a gente fala quem sou eu, né? A Regina. A Regina, às vezes a gente fala assim, quando eu morrer, meu espírito está triste. Meu espírito não vai a lugar nenhum. Quem vai sou eu. Eu, hoje, personalidade Regina, sou um espírito imortal que somos lá do mundo espiritual. Mas a gente precisa de encarnar. Precisa de reencarnar. Por que a gente reencarna? Aí eu vou pedir à Érica para colocar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu achei que ia ficar muita coisa para vocês se prepararem. Na hora que você puder, Érica, pode colocar, tá? Como o Espírito de São Luís fala o porquê que nós, espíritos, seres inteligentes, os espíritos imortais, estamos aqui na Terra. Então, quem somos nós? Espíritos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos cumprir essa tarefa, essa missão que Deus nos deu. Então, Espírito São Luís, você pode, Érica, disponibilizar para nós? Vou colocar agora. Então, nós vamos ver que o Espírito de São Luís, ele fala a mesma coisa que está na questão 115. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Criador. Olha só. Posso passar, Gina? Pode passar. Então, vocês vão ver que temos aqui a questão 115, depois vocês podem até abrir no livro de vocês com mais calma, lê-la de novo, e aqui os questionamentos que a gente fez, e aqui a fala de São Luís. Alguém pode ler, por favor? Essa fala de São Luís. Se ninguém quiser, eu posso ler, Regina. Só o finalzinho ali, Érica, que está cobrindo ali com alguma coisa. Me escutam bem? Tá bom, pode ler. Necessidade da encarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Para um pouquinho, Marcos. Então, olha bem, vocês percebem que Deus, ele não pede, ele não sugere, ele obriga. Por quê? Para desenvolver a inteligência, que faz parte do conhecer a verdade, nós precisamos estar em contato com a carne. Então, quando a gente fala, para o conhecimento da verdade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Olha lá na questão 115. Passando pelas provas, e essas provas é como se fosse a gente estuda em casa, e depois a gente vai lá na escola e faz a prova. A gente vai lá e faz o vestibular, vai lá e faz o concurso.
para provar que aprendeu. Então, nós somos obrigados. Isso faz parte da didática divina, a exercer para auxiliar o desenvolvimento da inteligência. Continua, Marcos, por favor. Se alguém quiser falar, pode interromper, tá? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que ele estabeleceu para todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Para um pouquinho. Vocês percebem que está tudo lá na questão 115? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos, então, começamos assim, a mesma aptidão, a mesma perfectibilidade, ou seja, todos nós, se temporariamente nós estamos num corpo que padece de uma enfermidade que não demonstra, que não pode mostrar a inteligência, não pode vivenciar a inteligência é atributo do espírito e o corpo, temporariamente, o corpo traz essa deformidade, mas é como se fosse se tivesse guardado, todas as conquistas do espírito estão guardadas. Elas não podem não estar manifestadas naquela encarnação. Então, todos temos a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de proceder. Proceder murmurando ou proceder submissos à vontade de Deus. Regina, tem uma pergunta. Fala, Glaia. Olha só, se Deus, se os espíritos partiram do mesmo ponto e têm as mesmas oportunidades, o que desviou, o que fez com que os espíritos seguissem caminhos tão distintos? Perdão, em que momento perdi o finalzinho do que você falou. O que fez tão distintos? O que fez os espíritos caminharem por estradas tão distintas? Cumprirem suas tarefas e buscar essa verdade por caminhos tão diferentes. Quando você analisa uma família encarnada, os filhos dos mesmos pais, que têm a mesma educação, a mesma alimentação, a mesma escola, eles saem todos iguais? Mas olha só, se nós estamos aqui falando de uma coisa muito superior a isso, né, que é o espírito enquanto criação de Deus. Tá. Porque você está dentro de uma família encarnada, eu acho que a realidade já se conforma. Não, eu fiz um exemplo. Superior à minha pergunta. Então, assim, isso. Se nós tivemos as mesmas oportunidades, lá atrás, lá no início da criação, lá quando nós fomos criados com seres ainda muito imperfeitos e com toda a potencialidade de desenvolvimento. Então, porque já lá atrás, esses caminhos começaram a ser diferentes. Porque se hoje eu encarno na minha família, e eu junto com os meus irmãos, e todos nós aqui junto com esses irmãos, nós tomamos, embora tenhamos as mesmas oportunidades dentro da nossa família, nós seguimos alguns caminhos tão distintos, é porque isso foi posto lá atrás. Então, o que foi posto lá atrás que fez com que hoje, todas as vezes que nós reencarnamos com propósitos tão distintos. Entendeu? Olha aqui, você lembra lá na questão 115 que ele diz que nós vamos passar por essas provas, olha bem, Érica, você pode até voltar lá na questão 115, aí mesmo. Olha bem, ele fala assim, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Isso chama lei de liberdade. Uns aceitam com submissão, outros só suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí vem a lei de causa e efeito. Por quê? Quando eu tenho liberdade para escolher, e eu escolho, se eu sei que se eu pegar uma barra de ferro quente
eu vou queimar minha mão, eu pego, a dor é minha, é resultado da minha escolha. Então, aquele queimado da minha mão vai doer até cicatrizar. É uma escolha. Sempre, desde o comecinho, a lei de Deus, essa verdade que está na nossa consciência, ela inclui todas as leis as leis da ciência do mundo, as leis morais, as leis do mundo espiritual. Então, a liberdade é o resultado do que hoje nós somos. Nós somos livres para escolher o que eu vou plantar no meu canteiro. Eu posso escolher a semente que eu quiser. Se eu escolher plantar espinho, eu vou colher esse espinho. Então, a injustiça aparente que acontece na Terra não é nada mais do que o aprendizado que a gente tem que ter em consequência das nossas escolhas. Eu vou colher o espinho que eu plantei. Se eu for lá na minha horta e plantar morango, daqui a um tempo eu vou lá e vou colher moranguinho. Não sei se eu te respondi, se mais alguém quiser falar. Eu queria também dar uma contribuição, Regina. Eu acho que o exemplo que você deu dos filhos, ele é perfeito, porque ele demonstra, primeiro, que você tem 4 filhos na mesma família, mas são idades diferentes. Então, amadurecimentos diferentes, condutas diferentes no decorrer das experiências, de acordo com as referências e dos aprendizados que ele vai adquirindo. No caso dos espíritos, Aglaé, somos todos criados simples e ignorantes, mas não somos criados ao mesmo momento. Deus está sempre criando os espíritos. Então, uns vão estar mais adiantados, já passaram por todos os desafios, ou passaram por uma boa parte de desafios e estão mais adiantados. Outros ainda estão mais atrasados, outros mais à frente. Então, é por isso que a gente olha para a sociedade e vê uma discrepância muito grande entre os indivíduos, né? E, como a Regina bem colocou, né, lembrou a questão 115 aqui, é importante a gente perceber também e deixar bem claro que a nossa vida tem a lei da lei da causa e efeito, e a gente toma decisões ou escolhas que, às vezes, o nosso espírito vai se apaixonar por aquelas escolhas, ele vai ter preferência por aquelas escolhas, e aí ele passa mais tempo para aprender a lição. Então, ele passa mais tempo na queda e na tentativa de se reerguer. Então, são essas, na minha opinião, assim, na minha opinião, a gente quer contribuir um pouco com que tem essa tanta diferença entre os espíritos. Né? Alguns se comprazem com o mal, outros não se comprazem mais com o mal. Em algum momento, todos nós passamos pelos mesmos desafios. Passamos pelas mesmas obrigações, mas não necessariamente pelas mesmas provas, mas o mesmo tipo de aprendizado, o mesmo tipo de prova. Então, eu quero só... se você reunir 1000 pessoas no mesmo lugar, pessoas as mais diversas, de todas as idades, de todas as cores, de todos os pesos, de todas as capacidades intelectuais, todas ao mesmo tempo, e for julgar essas pessoas, você vai falar, por que um é tão pequeno, o outro é tão grande? Por que um é tão jovem, o outro é tão velho? Por que um é tão inteligente, o outro é tão sem inteligência? Por que um é tão bonito, o outro é tão feio? Por que um é tão sadio, o outro é tão doente? Aí você vai falar, mas é porque um nasceu agora, o outro já nasceu há muito tempo, um escolheu assim, o outro escolheu assado. É o que tem na nossa sociedade hoje, se você considerar. Então, isso eu estou ligando com a fala do Marcos. Cada um nasceu, porque Deus nunca para de criar, a gente já falou isso aqui. Deus nunca para de criar. Então, nós fazemos parte, somos filhos deles, uns ajudando os outros. Um que já foi criado há mais tempo, que sabe mais, ajuda aquele que sabe menos, como acontece nas nossas famílias. Mas eu lembro aqui a resposta, na própria pergunta 115, eu acho que
talvez o grande segredo esteja nesse verbo chamado aceitar. Eu acho que a lei da aceitação talvez seja uma grande resposta para isso. A lei da aceitação. Quando ele traz aqui, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Então, provavelmente, ao aceitar o que lhe foi destinado nessa encarnação, embora não se tenha consciência, né, que efetivamente eu acho que é a busca, né, qual é a minha missão, em que posso ajudar, em que posso servir, eu acho que é a pergunta central da vida, né? Qual é a minha missão aqui? E talvez, ao ir vivenciando, eu acho que aceitar várias coisas que vão acontecendo, não no sentido do comodismo, eu aceito, ou no sentido de aceitar, no sentido de colocar-se como vítima nesse processo. Isso, não. Mas aceitar no sentido de que é um propósito e aquela dificuldade ou aquele problema que se enfrenta nesse momento é uma possibilidade que está sendo nos dada para que cresçamos, né? Cresçamos no sentido de chegar mais próximo de Deus. E então, talvez, o grande segredo dessa questão 15 seja justamente espero, confio, aceito e agradeço, né? Então, eu acho que aceitar seria o primeiro passo para confiar e depois, em seguida, agradecer por tudo que aconteceu, né? Talvez seja isso. Ô, Regina, Sim, Vilmar. a questão 122 dos espíritos esclarece bastante a pergunta da Aglaé. Vou ler aqui. Você quer ler aí? Posso ler. Como podem os espíritos, em sua origem, que é a pergunta dela, né, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encamine para uma senda de preferência ou outra? Aí os imortais respondem para Kardec. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, eu acho que nós vamos, Aglaé, ainda falar muito sobre isso, tá? Eu fico muito feliz de você se manifestar e nós vamos continuar falando nisso, todas as oportunidades que a gente tiver que desenvolver mais. Essa questão respondida pelo Vilmar ajuda, mas eu sei que você ainda não está satisfeita e isso é um estímulo para a gente estudar mais, conversar mais, tá bom? Vamos continuar. Obrigada, Regina. Então, volta lá, Érica, por favor, para a gente acabar de ler. Isso. Vou continuar, tá, Regina? Isso. Você está no privilégio, né? Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando inicia a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que se desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Então, eu fiquei tão feliz quando eu nunca tinha, agradeço o estar preparando essa aula, fiquei feliz quando eu vi essas duas
explicações nos 2 livros que atendem o mesmo ponto. Obrigada, Érica, muito obrigada pelo trabalho lindo e pela ajuda. Então, gente, voltando à questão da reencarnação, né? A gente Pode parar, Regina? Pode, obrigada, pode tirar. Obrigada a você. Nós sabemos que a pluralidade das existências é uma questão muito antiga, desde que o mundo é mundo. O próprio Pitágoras, ele absorveu isso lá dos hindus, dos egípcios. Só que a metempsicose é aquela ideia de que, ao desencarnar, o espírito se apresenta no tribunal de Osíris, que vai botar na balança as coisas boas e as ruins, e, de acordo com o peso da balança, ele volta. Mas eles entendiam que voltasse para um animal, para uma pedra, para uma planta, e a doutrina espírita é uma doutrina, né, progressista, que atende à lei do progresso, à lei de Deus. Então, a gente vai encontrar as respostas à reencarnação. Olha bem, o próprio Kardec, ainda, quando ele era professor Rivaio, ele falando sobre educação, sobre a arte de formar o ser humano, ele ficava intrigado, ele questionava por que pessoas sem acesso à educação, elas traziam ideias como que nascidas com elas. Já traziam aqueles instintos naturais, e a gente observa isso. Vocês, por acaso, pesquisaram, alguém tem alguma coisa para contar sobre tanto manifestações para o bem, essas crianças prodígios, ou crianças com tendências já para o mal, já às vezes no berço, a criança já traz aquele sintoma, aquela energia que se manifesta nos comportamentos. Alguém tem alguma história dessa para contar? A gente já até viu, quando a gente, em aulas passadas, sobre a mediunidade, que a gente falou daquelas crianças, até a Camila trouxe para nós. A gente encontra isso quase todo dia, a gente está recebendo vídeos de crianças muito pequenas ainda, muito, muito bebezinhas, já tocando instrumentos com maestria. A gente vê crianças com capacidade, meninos, assim, ainda muito crianças, já formando a faculdade, fazendo mestrado, doutorado, cientistas, matemáticos. Então, Kardec preocupava e procurava uma resposta, e ele já em 1866, na Revista Espírita, ele já se identificando como Kardec, ele já encontrou essa resposta. Ele diz que os instintos naturais e as ideias inatas são a chave para desenvolver e diminuir a maldade entre as pessoas. Então, essas ideias inatas, elas se manifestam em forma de energia. Então, quando a gente pensa assim, nós recebemos um bebezinho em casa, um filho, uma criança em casa, a gente tem que saber que essa criança é um espírito milenar. Então, quando a gente pensa não só na criança, mas nós trouxemos, quando nascemos, não somos uma página em branco. Nós somos um livro que tem páginas em branco para ser escrita, mas que tem muita página escrita. E o que está escrito no nosso livro está aqui influenciando as nossas escolhas hoje. Ninguém renasce para cair, para errar, para perder. Toda reencarnação, ela é planejada com muito amor, com muito carinho. Lógico que, às vezes, a gente pensa que pensei na pedra, estava no meu planejamento reencarnatório. Não. As ideias principais, mas são planejamentos que acontecem para o nosso crescimento, para a gente progredir. Então, nós
trazemos essas ideias, essas energias, essas intuições que esse livro, essa história desse livro, estão aqui nos influenciando. Então, muitas vezes a gente nem percebe que eu estou fazendo ou deixando de fazer, que eu estou falando ou deixando de falar, porque é uma coisa que está lá dentro de mim. Por isso, conhece-te a ti mesmo, que é tão divulgado, que é tão repetido no meio espírita, a questão 919, que ele pede para a gente, ele sugere a gente fazer como ele fazia, o Santo Agostinho, que é para a gente se avaliar todo dia, toda noite, passar o dia em revista. Então, eu até sugiro que a gente não pense só nas ações que a gente fez, mas quais foram os sentimentos que alimentaram o nosso falar, o nosso agir durante o dia, para a gente lembrar disso, porque elas estão trazendo as nossas reencarnações para a atual encarnação. Então, na questão do livro dos Médiuns 290, ele pergunta se os espíritos podem nos dar a conhecer as existências passadas. A gente sabe que no processo reencarnatório, que inclusive vai ser, acho que é o próximo tema, nós vamos estudar, o espírito, quando está planejando, está próximo da reencarnação, ele vai se entrando num processo de esquecimento. E nesse processo de esquecimento, por quê? Porque isso é uma bênção de Deus para que a gente, não lembrando a coisa feia que eu fui, imagina que vergonha que eu estaria se vocês soubessem as coisas horrorosas que eu já fiz no meu passado. Então, eu não sei, vocês não sabem, eu estou aqui. Então, estou aqui nessa minha luta para poder transformar. Eu vou descobrir. Não conta, não. Então, essa luta nossa é para nos tornar pessoas melhores, é para transformar essa energia negativa numa energia produtiva para o bem. Então, nós esquecemos, mas esquecemos os fatos, mas nós trazemos essas inato, que essa é a qualidade do espírito, trazer toda essa história nossa. Então, Deus, algumas vezes, permite que esse nosso passado volte à cena. Então, a gente até lembra do filme, né? Quem viu o filme, ele acontece. Mas ele acontece se for para instrução, é o que ele diz aqui, se for para nossa edificação, instrução, as revelações acontecem espontaneamente. Então, no Consolador também tem uma questão que pergunta se a gente pode procurar saber o nosso passado. Então, se Deus nos permite esquecer, e Deus é Pai amoroso e bom, Ele quer o melhor para nós, para que eu vou procurar saber uma coisa que Ele decidiu que é bom para mim não saber? Agora, se tiver que acontecer, vai acontecer espontaneamente. Se isso for ajudar na nossa tarefa aqui no mundo. Como no filme, vocês lembram que ela lembrou que ela tinha aquela preocupação que desde criança. Quem viu o filme tem uma ideia por que ela lembrou da vida passada dela? Eu assisti. Pode falar, Irmã. Não, pode ir, Érica, depois eu. Agora ninguém fala. Eu entendi que ela precisou lembrar para que o filho dela mais velho tirasse aquela culpa que ele tinha de ter, entre aspas, abandonado os irmãos, né? Porque ela precisou ir até lá para que ele se reencontrasse com os irmãos. Tanto é que ele não queria reencontrar porque era uma vergonha que ele tinha, porque para ele era uma coisa muito ruim que ele tinha feito, né? Que ele teve que deixar os irmãos no orfanato à noite enquanto o pai dormia, porque ele viu que era uma alternativa para que eles parassem de sofrer. Então, eu acho que o filho mais velho tinha que encontrar os irmãos,
ainda nessa encarnação, para que ele tivesse paz no coração e que, vendo que os irmãos não tinham raiva dele, né? Isso foi o que eu entendi. E você, Aglaé, pensa a mesma coisa? Isso, eu tive a mesma interpretação, porque também eu acho que, talvez de forma inconsciente, ela tenha se dado conta que aquele juramento que ela pediu para aquela criança fazer foi muito duro, né? Chega a ser cruel, né, Regina? Porque você imagina, olhando para o lado da criança, você pedir a uma criança, ele deveria ter entre 11 e 12 anos. Eu sou minha mãe de idade e não captei muito, mas acho que ele tinha entre 11 e 12 anos. Então, assim, você pedir, fazer uma criança de 11 para 12 anos assumir o compromisso de que vai cuidar dos seus 4 irmãos mais novos, inclusive de um bebê recém-nascido, é uma promessa muito pesada e é um compromisso que ele assumiu que ele não tinha porquê. Então, assim, é uma responsabilidade que eu acho que talvez do ponto de vista não era dele, aquela responsabilidade não era dele. E tudo bem, a gente olha para o lado dela e entende que uma mãe que sabe, ela sabia que ela provavelmente iria morrer, ela se preocupa com aqueles filhos, mas eu acho que também foi resgatar, é bem no caminho do que a Erika colocou, é tirar essa responsabilidade, esse peso da vida do filho mais velho, que não era dele, aquela responsabilidade, aquela culpa, não era dele, aquela responsabilidade era do pai, né, ou da mãe, ou de qualquer outra pessoa que devesse cuidar dele. E eu acho que a criança fez o melhor que ele pôde, ele agiu, nossa, de 11 anos ele levar os irmãos para um orfanato foi de uma sabedoria, assim, impressionante, né, mas ele não tem maturidade e passou a vida toda se culpando por isso, né. Então, eu imagino que ela deve ter percebido isso e ela ficou com esse compromisso de tirar isso, porque ela percebeu que ela deu realmente uma tarefa. Ela, na hora que ela estava indo embora, ela ainda reforçou o pedido, né? E vocês perceberam também que ela tinha... Ele reforçou o pedido. É muito forte aquilo, né? Muito forte. E ela tinha também um negócio de querer ficar perto do filho, que o filho ficasse perto, que pudesse voltar, porque ela não teve possibilidade de continuar com os filhos na outra vida. Então, naquela vida, tinha aquela necessidade de manter o filho perto dela, que ele fosse para a universidade, numa cidade ali pertinho, que ele pudesse estar mais com eles no final de semana. Ô, Então, gente, Regina, fala, Camila, você viu o filme? eu vi o filme. Então, quando eu vi, né, me pareceu realmente que essa preocupação dela, né, parecia que o espírito dela não conseguia descansar, né, daquela preocupação com os filhos, essa questão dela levar aquilo para o filho na vida atual dela, né? Mas aí eu comecei a me perguntar se, poxa, essa preocupação dela tão agoniante fez, né, com que ela tivesse esses sonhos, essas lembranças, e isso lhe foi permitido, né? Ou essa permissão teria um propósito, né? Porque acabou servindo também como uma prova, né, da reencarnação. Na verdade, a gente não sabe, né, qual é o fundamento espiritual dessa lembrança dela. A gente pode fazer hipóteses. Eu não conheço realmente a história real e não tenho assim um estudo, mas a gente pode analisar para efeito de aprendizagem esses aspectos, né? Porque nós, embora ela não tenha feito isso por maldade, mas isso incomodou ela muito, né? Preocupou ela muito. Mas Parece quando que você diz que essa permissão, que isso acontece de forma espontânea, né? É o próprio espírito que provoca isso? Ou, tipo, tem alguém cuidando e falando, ok, você pode lembrar, você não pode, entendeu? Então, eu acredito que a espiritualidade, o seu anjo da guarda, os seus amigos protetores, quem contribuiu no planejamento reencarnatório seu, é que vão avaliar se a lembrança da vida passada pode ser útil naquela vida. Se ela vem espontaneamente, a gente pode confiar
que se ela veio espontaneamente é porque isso vai me dar uma ferramenta a mais, uma luz, vai me facilitar a minha vida para eu tirar mais proveito. Não quer dizer que isso vai facilitar, tanto que ele fala assim, nunca para se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente improvisto. Nunca, porém, para a satisfação de vã curiosidade. E a gente tem que entender também que isso cria uma responsabilidade. Então, por exemplo, a gente tem uma menininha lá na ASFA que a gente olha para... Tem duas, na verdade, a Renata e a Angelina. Elas têm postura de rainha. A gente olha para elas, elas olham por cima, elas falam com a gente assim, ela chega e fala, hoje eu não vou ficar aqui, eu não quero. Está morrendo de vontade de ficar, mas diz que não quer. Só para dizer que ela não precisa, que ela é mais do que aquilo. São posturas de rainha, a gente percebe isso. Imagina se uma menina dessa descobre que realmente foi rainha. O que não atrapalharia a vida dela? Mas é tão forte nela essa... Quer dizer, é uma observação minha, eu posso estar completamente errada, mas é só para ilustrar o que acontece. Então, existe, então, pessoas que fazem regressão, e é inclusive um ponto importante para a gente pensar aqui, que se existe um motivo para fazer regressão, se é um profissional sério, que sabe o que está fazendo, por quê? A gente não sabe o que eu dou conta de conhecer de mim. Eu não estou preparada para saber tudo. E se a gente faz esse processo regressivo, que eu exatamente não sei como funciona, mas é uma espécie de hipnose que leva você a buscar. Eu acho perigoso, eu acho que como a gente já falou aqui, se tiver que ser bom, vai acontecer espontaneamente, mas há quem faça e que traz bons resultados. Eu só sugiro que tenha muito critério se alguém quiser fazer, porque nós temos a bênção de não saber. Então, se eu só conheço as minhas tendências, eu tenho uma postura de rainha, eu quero ser servida e não quero servir, então, o que importa é isso. O que eu estou fazendo com essas aptidões, com esses comportamentos, com essa energia que a gente traz. Então, eu queria muito ficar conversando, mas eu fico preocupada com o tempo. Gente, na pluralidade das existências, por meio da mediunidade, a gente tem aqui, quem que está lendo o Há 2000 anos, 50 anos depois, a gente tem a reencarnação do Emmanuel, que no Há 2000 anos era o Públio Lentulus, e que nos 50 anos depois ele é um escravo, viu, Aglaé? Nestório. Ele era um senador romano importantíssimo, lá da época do Cristo, ele viu o Cristo, conversou com Jesus, e ele, 50 anos depois, ele é o escravo Nestório. Então, a gente passa por todas as experiências, da pobreza, da riqueza, da beleza, da feiura, da doença, da saúde, do poder, do ser submisso, do mandar, porque a gente tem que aprender de tudo. Eu tenho que aprender a ser rica e usar a riqueza pelo bem, para o bem e não para mim, porque se eu for rica, essa riqueza não é para o meu deleite. Se eu tiver poder, esse poder não é para eu abusar, não é para mim. Esse poder é para usar em benefício, é para aplicar para o bem geral. Então, tudo que eu tiver, se eu tiver a miséria, é a oportunidade que eu tenho de vivenciar a miséria e sair honesta, porque em outra vida eu vivia na miséria e eu roubei. Então, eu vou aprender agora a não roubar, a vencer a prova da miséria sem roubar. Então, o outro está na miséria,
e eu tenho. Então, aí é uma oportunidade boa da gente se pensar, da gente se analisar. Então, eu tenho uma pessoa, uma família na miséria, e eu aqui tenho sobrando. Aí, eu vou lá ajudar essa família. Muito bom que eu estou ajudando a família. Mas, para mim, o que eu está me movendo a ajudar essa família? Eu estou indo ajudar porque todo mundo está vendo que eu estou doando, que eu sou boazinha, que eu quero ser considerada uma pessoa muito especial. A Regina é muito boazinha, ela faz tanta caridade. É isso que está me movendo? Que bom que essa família que não tinha o que comer tem. Mas o que eu estou ganhando com isso? Lembra do óbolo da viúva? A viúva foi lá, botou 3 moedinhas, 2 moedinhas daquele dinheirinho. Era tudo que ela tinha. Ela foi lá, discretamente colocou, porque ela achou que ela tinha para repartir, porque ela sentia que nós somos irmãos, que ela precisava, que aquilo, que ela tinha que repartir aquilo pouquinho que ela tinha e doar. O outro deu uma tonelada, um monte de moedas. Mas por que ele queria, aquele fariseu? Ele queria se mostrar que ele estava fazendo. Aí Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar. Então vamos trazer para a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha encarnação para a próxima encarnação? Eu estou num degrau maior, num degrau, é como se fosse uma montanha. Quanto mais a gente sobe essa montanha, mais a gente enxerga. Quanto mais a gente estuda, instrui, educa, transforma. Então, quando eu subo mais, eu vejo mais. A minha visão é mais ampla. Aí, quando eu vejo mais amplo, eu falo, então é assim. Então, fazer caridade não é dar coisas. Não tem nada contra dar coisas. Mas, o que o caridoso está ganhando com isso? Ele está ganhando o aplauso ou ele está realmente vivendo o evangelho dentro de si? Então, quando eu estou vendo mais, se eu subir mais, eu olho quem está embaixo. Eu posso te dar a mão. Olha, eu estou entendendo isso aqui. Vem por aqui, esse caminho é melhor. Ao mesmo tempo, tem alguém nessa montanha que está mais alto, que sabe, que já viu mais, que já está enxergando com mais amplitude. Eu falo, me dá a mão aí, me ajuda. Nós precisamos de ajuda, isso chama lei de sociedade. É outra lei de Deus. Então, é nessa convivência, nessa sopa, desse grupo de pessoas, de 1000 pessoas que eu falei, que um sabe mais, outro sabe menos, um é mais bonito, outro é mais feio. Todo mundo está aqui aprendendo, passando por uma prova da beleza, do poder, da riqueza, da miséria, da fome, da doença. Por quê? Porque nós estamos fazendo escolhas e colhendo o resultado das escolhas. Então, toda vez que eu estou colhendo, que a minha mão quente está esfriando, porque eu peguei no ferro quente, porque eu quis pegar no ferro quente, a lei de Deus estava aqui na minha consciência me dizendo, não pega no ferro quente, mas eu fui lá e peguei, queimou. É Deus que está me castigando? É Deus que está me condenando a passar fome, a viver na miséria hoje? Ou sou eu que estou pedindo essa prova para eu aprender? Alguma coisa eu tenho que aprender. Então, seja o que for que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos no melhor lugar, com a melhor possibilidade, com a melhor dificuldade, com o melhor recurso, seja ele em forma de falta, em forma de necessidade. É o melhor para mim, Regina, espírito imortal. Não importa o que é, mas todo dia eu tenho que perguntar. É bom que eu me pergunte o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com os recursos que eu tenho? O conhecimento, o dinheiro, o recurso que for, ou o recurso da dor, da solidão, da traição, do que for que eu estiver vencendo, que eu estiver vivenciando, é o melhor que pode acontecer para mim. Se eu morrer hoje, é porque hoje é o melhor dia, porque hoje era o meu dia de voltar. É difícil, principalmente quando é um ente querido, que eu sei que nós estamos perdendo muitos entes queridos. A gente não quer, mas a gente confia nesse Pai amoroso e bom,
que está aqui nos cuidando, Ele está aqui nos amparando por meio desses mensageiros, desses que sabem mais, que está aqui. Todos nós estamos sob a proteção divina. Todos nós estamos experimentando o melhor para nós. Então, na reencarnação, a gente vai, a gente volta, a gente erra, a gente acerta. O que eu tenho que pensar? Quando eu cheguei aqui, eu tinha, por exemplo, 10 pontos de dificuldade, de erro, de tendências negativas. Quando eu saí, eu consegui 12 positivas. Opa! Venci e ganhei 2. Ou, eu tinha 8, agora eu tenho 18. Então, é essa contabilidade que a gente precisa de fazer, porque nós temos uma missão, essa missão acontece por meio da encarnação e da reencarnação. Eu vejo como a melhor prova da reencarnação a bondade de Deus, a bondade infinita do Pai, que nos cria, que nos dá liberdade, porque Ele não pode obrigar, senão qual é o mérito? Se Ele me criasse boazinha, que mérito eu teria? Eu tenho que conquistar essa bondade. Eu tenho que conquistar. E a hora que eu conquistar isso tudo, quando eu alcançar o conhecimento, o sentimento e a vivência das leis de Deus, eu vou ser feliz. É automático. Então, a gente não misturar felicidade com alegria. Porque a felicidade, mesmo na dor, a gente é feliz. Porque ela é perene, é conquista. Porque a alegria é passageiro. Ela vai e vem. Então, nós somos espíritos do outro mundo, do mundo espiritual. Nós estamos aqui porque é uma imposição divina, porque é aqui que a gente desenvolve inteligência, é aqui que a gente convive uns com os outros, na lei de sociedade, é aqui que a gente escolhe, é aqui que a gente assume a responsabilidade das escolhas, é aqui que a gente progride. Não significa que a gente não progrida no mundo espiritual. Lá, a gente, no período que a gente está entre uma encarnação e outra, a gente está lá aprendendo também. A gente está lá estudando, fazendo curso, trabalhando. Mas eu tenho que provar aquilo que eu aprendi quando eu estou aqui. No livro Os Mensageiros, eu tenho quase certeza que é Os Mensageiros. André Luiz conversa com vários espíritos trabalhadores do bem lá do nosso lar. Todos eles já espíritos que estão fazendo bem, que estão tranquilos, serenos. E cada um deles conta a própria experiência. Então, todos eles estão lá numa situação bem regular, bem tranquila, mas todos eles têm uma mão queimada que pegou no ferro quente, tem um débito, tem uma coisa incomodando, como a Mary do filme. Todos eles contam a experiência deles e falam, olha, eu estou aqui me preparando, mas eu ainda não estou pronto para reencarnar, porque eu vou ter que passar por essa experiência. Eu vou ter que colher esse espinho. E só vou quando eu sentir que eu estou pronto. Então, eles ficam lá trabalhando e cuidando e somando conhecimentos e experiência para ter a força para quando reencarnar de uma forma produtiva. Então, gente, falar de reencarnação, Jesus falou quando ele desceu do Tabor, ele estava lá com Elias, não sei se vocês conhecem essa passagem, ele foi visto, ele transfigurou, então estava Moisés, Elias, e ele fala para os apóstolos que viram também, então ele fala assim, eles falam do Elias, ele fala assim, porque eles sabiam que Elias ia voltar. Então Jesus fala, eu vos declaro que Elias já veio, e eles não reconheceram. Fizeram o que eles quiseram fazer com ele. E eles reconheceram que o Elias que ele estava falando, que ele já tinha vindo, era o João Batista. Então, no Evangelho tem muita passagem falando de reencarnação. Tem uma passagem em João 3 que ele fala assim, em verdade vos digo,
que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, tem o capítulo 4 todo do Evangelho que fala sobre a pluralidade das existências, a reencarnação, fortalecendo os laços de família. No livro Religião dos Espíritos, ele fala, na questão 45, das qualidades inatas, e ele fala dessas qualidades e tendências, e que, inclusive, alerta, né, que a gente reencontra com pessoas em circunstâncias, em simpatias, aquela simpatia, você sente a simpatia por uma pessoa, mal conheceu, você sente aquela atração ou sente uma repulsão? Então, tudo isso são provas da reencarnação que a gente encontra. No livro Céu e Inferno, ele é riquíssimo. Tem uma história que até eu pedi para o Onofre contar, mas a gente não vai ter tempo. Tem a segunda parte do livro Céu e Inferno, são de espíritos que se manifestaram lá nos trabalhos do Allan Kardec, quando ele estava codificando a obra, e a gente vê os espíritos conhecidos que se desencarnam e se manifestam, falando daquela atual existência. Tinha uma mendiga idosa que todos conheciam, inclusive um dos que compõem o grupo de Kardec, ele ajudava essa mendiga idosa que passou a vida mendigando, e ela cai num buraco, e quando ela sai do buraco, ela está muito mal e desencarna. As pessoas até pensam que ela desencarnou. E ela, esse componente do grupo de Kardec que que ajudava ela, ele ficou, nem sabia que ela tinha desencarnado, mas ele ficou com ela na cabeça, aquela sensação, lembrando dela o dia inteiro. Aí ele tem uma orientação na hora da reunião mediúnica, que ele pode evocá-la, que ela tinha desencarnado, e aí ele evoca, e esse espírito que fala que ela podia ser evocada, diz que podia evocar tranquilamente que ela já era um espírito evoluído. Ela teve aquela experiência como mendiga, mas ela resgatou o que tinha que resgatar, ela aceitou a experiência, não murmurando, como está na questão 115, aceitando, submissa, e ela ali, ela já passa a ser uma trabalhadora da equipe espiritual daquele trabalho. Ela já dá um monte de conselho, falando de ajudar as pessoas. É lindo, eu sugiro que vocês leiam, eu vou colocar a questão lá no grupo para quem quiser ler. Então, gente, a gente tem vontade de conversar muito, de falar muito, de todo mundo conversar, e eu queria que todo mundo desse palpite, mas a nossa hora terminou. E eu agradeço do fundo do coração a paciência de vocês. E peço para o Vilmar. Não sei se a gente alcançou os objetivos de provar a reencarnação com a bondade infinita do Pai, mas se a gente não comprovou, a gente continua falando. Que vocês quiserem conversar no grupo, eu estou muito feliz à disposição. O Vilmar pode fazer a prece para nós? Posso sim. Obrigada, Vilmar. Meus amigos, minhas amigas, pessoas queridas, vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Jesus, os benfeitores espirituais. Vamos agradecer por esse momento sublime no estudo, da troca de informação, agradecer pela oportunidade da reencarnação que nos foi dada pelo Pai,
para que possamos continuar o nosso processo evolutivo. Vamos agradecer pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Agradecer também pelas dificuldades, pelas provas, pelas inspirações que nos cercam dessa nossa passagem temporária pelo planeta Terra. E vamos pedir a Jesus, aos nossos anjos guardiães, para que eles possam nos instruir, nos animar o espírito, que eles possam continuar conosco, nos auxiliando naqueles momentos difíceis de fazer as nossas escolhas. E agora vamos dirigir uma vibração forte de sentimento aos nossos irmãos que estão nos hospitais, passando pelos processos expiatórios de provas. Vamos pedir por eles, pedir pelos familiares, pedir as equipes médicas que estão à frente, os familiares que já perderam os entes queridos. Aqueles nossos irmãos que, nesse momento, estão sem esperança, sem poder enxergar uma luz. Que essas vibrações de paz, de amor, de esperança, possam chegar a todos eles. E que todos possam ser agraciados. E assim, Senhor Jesus, para terminar o nosso encontro de hoje, nós te rogamos que a tua paz, que a tua serenidade, que a tua doçura permaneça conosco. Que assim seja. Obrigada, Então, pessoal. pessoal, obrigado, paz e bem. Paz e bem, Regina. No próximo encontro, estaremos juntos estudando planejamento reencarnatório. Comece a pensar como é que está o planejamento de vocês, como é que vocês fizeram lá no mundo espiritual, para a gente estudar no próximo encontro. Fala, Onofre. Oi, Marcos. Obrigada, Fui eu. Oi, Marcos. Pode falar, Regina. Não, você que estava falando, Marcos. Pode falar. Tá. É porque, Regina, a gente conversou, acho que uns 2 ou 3 encontros atrás, sobre a questão da mediunidade lá, ser atributo do homem ou do homem encarnado ou do espírito. Não sei se todo mundo está lembrado. E aí a gente chegou a alongar um pouco o assunto depois do horário e discutimos algumas coisas no privado aí, né? E aí, para não ficar nenhuma dúvida e para ver se realmente eu compreendi o que a gente conversou, tinha uma pergunta que foi feita, era a seguinte: mediunidade é atributo do... Aí na resposta eu dizer que era atributo do espírito, né? E aí entrou um pouco em contradição, entre aspas, com um texto de André Luiz que eu tinha lido em um livro, que era Evolução em Dois Mundos, e também no livro Mensageiros da Luz, né? Missionários da Luz. Onde o André Luiz deixa bem claro que a mediunidade é um atributo do homem encarnado, né? Então, na pesquisa que a gente acabou realizando, nos textos que a gente acabou recortando e lendo, o que eu pude concluir que a mediunidade, enquanto atributo, ela é tanto do homem encarnado como do espírito desencarnado, né? Do espírito em estado espiritual, realmente no plano espiritual. Mas a mediunidade, enquanto ferramenta de comunicação entre os planos, é um atributo do organismo, ou seja, é um atributo do médium. Como faz analogia Kardec, né? E aí eu gostaria de ler, porque Kardec é bom a gente ler tudo.
ele destaca: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade e que estão dependentes de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a gente pode concluir que a mediunidade, enquanto comunicação, é do homem, enquanto atributo do homem e do espírito. Seria isso? Então, a gente tem que deixar muito claro que ela é do espírito. O espírito está desencarnado, o espírito está encarnado, ele é do espírito. Agora, ela se manifesta no homem quando o homem tem essa ferramenta que faz parte do planejamento reencarnatório. É isso, Marcos? Eu vi assim, Regina. Ele tem um exemplo aqui do pianista, né? Ele fala que a música está no pianista, mas sem o piano ele não é músico, né? Ele não é pianista. Então eu entendo o seguinte, que o médium tem a mediunidade, mas sem o espírito, a mediunidade de nada vale. Então, mas isso se o espírito está encarnado. Se o espírito está encarnado. Por quê? Sim. Ele é atributo do espírito, por quê? Porque o espírito, na espiritualidade também, ele é médium. Existe o intercâmbio mediúnico de um plano superior para um plano inferior. Muitas vezes, aquele espírito superior precisa de um aparelho mediúnico para poder fazer, se manifestar num plano inferior. Lá no nosso lar mesmo, muitos espíritos vão lá para fazer palestra, para responder perguntas, né? Sim, sim. Tá bom, e no mais... que a gente entende que entende e de repente fica uma dúvida. Não, mas também ficou claro, é atributo do espírito que se manifesta através do homem. Isso. Pode ser. Se nós estamos encarnados, mediunidade é ser intermediário, não é? Ser ponte. Isso. Então, para eu ser ponte, eu, Regina, que sou um espírito que está encarnada, eu preciso que o meu corpo físico tenha essa atributo mediúnico. Essa capacidade de fazer isso. Eu, Regina, não tenho. O Vilmar tem. Tá certo. Então, ele é médium no sentido estrito, e eu sou médium no sentido lato sensu, no sentido geral e no sentido específico. Então, aí a gente tem essa diferença, mas ele é atributo do espírito e é atributo do corpo do homem encarnado, quando o corpo da pessoa tem essa programação para ter essa capacidade de ser intermediário. Senão ele não tem intermediário, né? Sim. Tá bom, Regina. Obrigado, Vilmar, pelo esclarecimento e desejar boa noite a todo mundo aí. Bem-vindos os que acabaram de chegar, né? Acho que nós temos 2 ou 3 colegas novos aí, que eu vi pelo grupo. Que sejam bem-vindos e fico feliz também, Regina, de ver que a gente está sempre com a média boa de colegas aí, né? Sempre 13, 14, 15 pessoas logadas, né? Sempre tem mais uma pessoa do lado, mas o movimento está se mantendo regular, né? Você mesmo não está sozinho, né? Eu estou sempre acompanhado com a minha digníssima. Então, eu quero ouvi-la também. Eu sei que tem pessoas que não aparecem, né? Mas que estão de 2. Então, o nosso grupo é maior do que o que realmente aparece aí. E a gente está muito feliz de ter mais participantes no grupo, e isso é uma alegria muito grande, que a gente firme esse laço para a gente continuar esse 5 até o final. Regina, eu queria fazer uma pergunta. Pode? Eu faço para você depois. Oi, Érica. Picotou, Érica. Eu posso fazer uma pergunta agora ou eu deixo para a próxima aula? Eu estou às ordens. Eu fico com muita alegria. Então eu vou perguntar. Eu vou ligar minha câmera aqui que eu preciso para falar. Eu fiquei pensando... O seu som está ruim de novo. Eu fiquei pensando
desde a aula passada, tá ouvindo? Uhum. Na maioria dos livros que eu li e dos filmes que eu já assisti, aparece sempre assim, a gente desencarna, aí tem aquele período ali que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, e depois a gente começa a entender, né? Só que tem muitos que não conseguem fazer esse desencarne tão bem. Então, assim, às vezes a pessoa vai para um hospital, né, espiritual, às vezes não. Até a própria história do nosso lar, né, que começa ele lá no umbral, né, que é o nome. E aí eu fiquei pensando, tem alguma possibilidade do espírito que está ainda lá no umbral, que ainda não entendeu direito, que ainda não aceitou as coisas, dali ele já desencarnar, ou ele vai passar por um processo de aceitação e de conhecimento para depois ele fazer o planejamento reencarnatório dele e voltar. Assim, resumindo, eu queria saber se a gente desencarna porque a gente quer sempre, porque a gente é obrigado a fazer, e se esse desencarne depende da gente compreender as coisas. Tipo assim, você errou de novo, você vai de novo. E você vai de novo. Não sei se eu me fiz compreender. Acho que a Regina caiu, né, Vilmar? O seu som está desligado. Ok. Mas, Érica, vai ser a nossa próxima aula, mas eu posso explicar para você. O espírito, ele passa por um processo de perturbação. Vamos falar de um espírito mediano. Vamos falar de nós, um espírito mediano que já adquiriu alguma consciência do bem, que, embora a gente não consiga fazer todo o bem que a gente quer e que a gente pode, mas a gente já está num patamar um pouquinho mais acima. Aceitamos algumas leis naturais, já somos espíritas, convivemos bem na família, então estamos num espírito mediano. Mesmo assim, ao desencarnar, nós vamos sofrer um processo de perturbação durante um período. Esse período depende muito do espírito, tá? Quando o espírito ele está bastante evoluído, ele tem outras pessoas esperando ele lá. Às vezes são espíritos familiares, é o seu anjo da guarda, são espíritos de outras pessoas, de encarnações passadas, ou dessa encarnação, que você ajudou bastante e estão lá te esperando, te ajudando para te erguer. Tem espíritos que ficam direto junto com o corpo, vão direto para o túmulo, ficam lá no cemitério, anos e anos e anos. Às vezes adormecido, perturbado, passando pela mente dele os equívocos que ele cometeu, os crimes que ele cometeu. Se for um espírito que tiver uma sensualidade muito grande com a questão do sexo aqui na matéria, e ele desencarnar com esse psiquismo, ele fica lá no túmulo pensando nisso o tempo todo. Esses espíritos demoram muito tempo para serem resgatados, porque o resgate desses espíritos vai depender muito deles. A consciência desabrochar. Você não viu o André Luiz? Quando o André Luiz clamou lá, foi que Clarence Follet ajudou. Então, esse processo vai depender de cada espírito. Mas, digamos que é um espírito mediano, ele tem esse tupor, é como se você estivesse dormindo e alguém te pegasse numa cama e te colocasse lá num shopping, e de repente você acordasse no meio do shopping. Você fica meio desorientado. Esse é o processo que acontece no desencarne. Aí você vai ser amparado pela anjo da guarda, pelos espíritos familiares, e você vai, por exemplo, para o nosso lar. Quando você chega lá no nosso lar, aí você vai passar por todo um processo. Aí você vai fazer uma revisão, um feedback dessa existência, da existência passada, ou seja, você vai uma espécie de prestação de contas, de uma maneira tranquila. Aí você, depois que você se situar e você realmente tiver
totalmente acordado, ciente da tua situação como espírito, aí você já sabe se está numa colônia, você já sabe se desencarnou. Aí, a partir daí, vai começar o processo do seu retorno. Aí, esse processo, ele vai ser analisado por você, analisado por uma equipe que faz o processo de encarnação, do seu retorno. Dependendo da condição do espírito, você pode escolher se quer vir mãe, se quer vir filha, se quer vir pai, porque agora, nesse momento, nós somos espíritos familiares e são espíritos afins que já vêm se conhecendo há muito tempo. Você vai desencarnar e você vai ficar lá, aguardando aquele momento. Aí você fala, eu já fiquei bastante tempo aqui, já trabalhei bastante, e agora eu queria retornar. Então, vamos fazer um planejamento. Eu queria voltar agora, estou dando exemplo, tá? Eu quero voltar agora como, nossa, briguei tanto com aquele meu irmão, eu infernizei a vida dele, e agora eu queria resgatar isso daí. Aí você faz sua proposta, olha, eu queria retornar como mãe dele, para eu dar mais carinho, mais amor. Aí você vai ser orientada pelos benfeitores espirituais. E vai dizer assim, Érico, olha, eu acho que você ainda não tem condição de você voltar assim, não, tá? Deixa livre, tá? Eles te aconselham, não, você pode voltar, volta como irmã de novo dele, só que agora nós vamos facilitar alguma coisa para você, para que você não cometa os mesmos equívocos, né? O que você estudou agora aqui, a preparação que você teve, você vai poder retornar e conseguir cumprir a tua prova. Tem espíritos, entretanto, que chama desencarnação compulsória, que a gente vai trabalhar, né? Que também são ajudados, porque Deus não desampara ninguém. Mas tem espírito que não vai ter essa oportunidade de conversar com os benfeitores, como é que quer vir, se quer vir rico, pobre, se quer vir bonito, sarado, ou se precisa vir com alguma deficiência para recuperar alguma coisa. Tem espírito que é a compulsória. Eles encarnam, não que não tenha uma providência divina, a providência divina está junto desses espíritos, né? Então, eles vêm numa situação bastante difícil, aí, às vezes, eles nascem com defeitos físicos violentos, nascem numa família desajustada. Agora mesmo nós temos várias famílias na ASFA. Eu e Regina estamos trabalhando com uma família que ela é muito difícil, 6 meninos, ela, coitada, num sofrimento enorme, ela não é bem boa da cabeça, o marido está preso, né? Então, e ela agora acabou de ganhar uma menininha, né? Pensa na condição desse espírito, né? Nascendo no lar, com toda essa dificuldade, né? Então, isso vai depender muito da evolução do espírito. E a providência divina não desampara ninguém. Todos serão ajudados, todos terão, quando puder exercer o seu livre-arbítrio, poderão exercer o seu livre-arbítrio, mas Deus está junto de todos nós. Mais ou menos por aí, tá? Obrigada, Vilmar. Beleza, querida. Regina, você saiu e entrou? Regina, liga o seu microfone. Seu microfone, Regina. Liga o microfone, Regina. Não consegue, não? Consegui. Conseguiu. Beleza. Érica, eu perdi um pouco da sua pergunta. Eu acho que o Vilmar respondeu. Respondeu. Mas o que, resumindo o que ele falou, não existe regra, nada é igual. Cada caso é um caso, tá? Não, a gente não pode definir que é assim ou é assado, porque depende dos méritos, das necessidades. Eu vou pedir para ficar com a Regina de novo. Não vou conseguir. Eu brinco com meu marido, eu brinco com ele assim, o que nós estamos fazendo no Brasil? Eu queria ter nascido na França. Aí ele brinca comigo, como eu nasci primeiro,
Aí ele disse que ele que veio para o Brasil porque eu estava aqui. Mas, assim, só mais uma pergunta. Um minutinho só, rapidinho. O som tá o seu som tá ruim, Érica. Dá um jeito aí. É porque acho que está aqui. Pronto. Ah, melhorou. É só uma perguntinha rapidinho. Por exemplo, eu sei que a gente não se lembra, né? Assim, aquela questão do filme é uma questão muito excepcional, a gente não se lembra. Mas eu acho que, no fundo, a gente se lembra sim. Só que a gente não sabe que a gente se lembra. Porque tem umas coisas que não é possível. Que tem umas escolhas que a gente faz na vida, né? Um exemplo da minha vida. Eu nasci lá em Manaus, conheci o meu marido pela internet, e a gente queria muito ficar junto, mas eu falava para ele que eu só vinha para cá se eu tivesse um emprego aqui. Aí eu comecei a fazer concurso, e aí eu fiz o da Caixa, que eu passei, e aí eu me mudei para cá, e a gente casou 12 anos já esse ano. E aí, no dia que eu fiz a prova, tinha uma pergunta que eu não sabia a resposta, eu chutei, e o chute que eu dei estava errado. Quando eu fui passar para o gabarito, eu passei outra letra, e essa outra letra era a letra certa. E como era um assunto que eles sabem, quando eu acabei a prova, eu mostrei a prova para ele, eu falei assim, olha, essa daí eu errei, porque eu chutei essa, e na hora que eu fui marcar o gabarito era essa. Aí ele falou assim, mas a que você marcou era a certa. E aí, naquela hora, eu pensei, eu vou passar. Porque, tipo assim, era para eu passar. Então, eu acho que no fundo, ali, lá no fundo, na minha cabeça, estava escrito que eu tinha que vir para cá, que eu sabia que tinha. Então, assim, estava tudo arrumado de um jeito. E além disso, tem várias outras coisas, assim, no dia a dia, que a gente escolhe uma coisa ou escolhe outra e dá certo. Dá certo porque a gente tem que fazer aquilo. A gente não é que nem um cachorrinho, né? Ele não sabe que ele sabe que ama a gente, mas ele ama, né? E ele demonstra toda hora, todo dia, não é? Ou eu tô ficando doida? Não, mas tem um caso de uma família que a gente conheceu, depois que a gente vira mãe, a gente faz amizade na escola, né? E aí, essa família é uma família bem interessante, porque as duas crianças são adotadas. E elas são notoriamente adotadas, porque a mãe é loira, o pai é branco, com cabelo escuro, mas o olho claro, e as duas crianças são negras, então, assim. E a menina tem uma ligação muito forte com o pai. E aí, um dia, a gente estava numa festa de aniversário e a mãe foi me contar. Eles eram amigos de faculdade, os dois pais. E ela era noiva de um outro cara. E ele sempre foi apaixonado por ela, o pai das crianças, né? E aí ela terminou o noivado, casou com ele. Ele já tinha perdido a mãe, então. E esse rapaz, ele sofreu muito, assim, porque ele teve um linfoma, e aí o tratamento o esterilizou, por isso que eles optaram pela adoção, porque ele chegou a propor para ela que ele não ia tirar a chance dela de vivenciar uma gravidez, mas ela falou que não, que ela queria ter filhos com ele, mas que não precisavam ser filhos gerados, né, por eles e tal. Que para ela seriam filhos igualmente e tal, enfim. Que ela queria criar com ele, né? E aí, depois